Muito boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Final de um dia, realizações, cansaços, reflexões. Fantástico era o cumprimento num mundo latino que se fazia na Roma antiga, no formato Carpe Diem. Numa tradução livre podemos dizer de carpir o dia, de extrair do dia o que ele tem de melhor. Você carpiu o dia hoje? Extraiu do dia o que ele tem de melhor? Como fazer para realmente perceber as lições, os princípios curativos que estão dentro de cada momento? Que a lei de atração faz com que cada um de nós traga para o seu corpo, para a sua mente, para as pessoas, para as situações que se desenvolvem à sua volta, exatamente o que cada um precisa para se curar, para aprender. Se nós não nos curamos nem aprendemos, é porque, como disse o profeta e repetiu Jesus, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Por isso é tão importante nos sensibilizar, nos abrir para o que acontece à nossa volta e nos sensibilizar, nos abrir para o que acontece dentro de nós. Porque a vida, a cura, o aprendizado está nessa relação entre o eu e a vida, entre o eu e o outro, entre o eu e o corpo, entre o eu e a vida. Viemos pensar a respeito disso, continuar nossas reflexões a respeito disso. Os Espíritos revelaram a existência de um princípio vital. Que ainda precisa ser muito estudado, mas que é um enorme avanço sobre a própria ciência, que ainda não sabe dizer, não sabe definir, muito menos reproduzir vida. O que é a vida? De onde ela se origina? Para onde ela vai quando advém a morte? Fabuloso que avancemos nesse sentido. São questões fundamentais. E não é porque a ciência não tem resposta que elas deixam de ser fundamentais. Continuam sendo questões fundamentais. E se há zonas nebulosas nesse aprendizado para as quais não estamos ainda preparados, isso não pode nos impedir, nos bloquear de qualquer aprendizado. Precisamos avançar sobre aquilo que nós já podemos avançar. Nessas perguntas de O Livro dos Espíritos, estamos exatamente estudando o princípio vital. E hoje continuaremos nesse sentido, sabendo qual o seu papel no mundo, nos outros, em nós mesmos. Sempre seguindo essa linha de entendimento fora e dentro, na terra e no céu, na matéria e no espírito, porque é uma correspondência em tudo que existe. Precisamos fazer sempre esse paralelo, sempre estudar o fora e o dentro, o outro e o eu, o amplo e o pequeno. Vamos lá? Na questão 65, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos de luz: por que isso?
Nesse livro, O Livro dos Espíritos, vemos Kardec fazendo perguntas em encontros semanais que tinha através de médiuns com espíritos de altíssima envergadura, nos quais encontros ele, Kardec, fazia as mais intrigantes perguntas que a criatura possui sobre a vida. Começa perguntando o que é Deus. É a pergunta número 1. Vejam vocês. E agora, nesse capítulo último que a gente vem vendo, capítulo 4, ele vem nos revelando o princípio vital, algumas características do princípio vital. Já foi explicado que ele é uma derivação do princípio cósmico, fluido cósmico universal. Que o fluido cósmico universal é a força matriz de tudo o que existe. Não é a fonte de tudo que existe. A fonte de tudo que existe é Deus. Mas Deus constitui o fluido cósmico universal como força, como a energia geradora de tudo, do próprio princípio material e do princípio espiritual. Sendo que o fluido vital é uma decorrência, é uma derivação, é um efeito, por assim dizer, do fluido cósmico universal. Vamos estudar então? Na 65, Kardec pergunta: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele já havia perguntado se ele era propriedade de algum dos elementos químicos. E tinha recebido como resposta que, assim como os elementos químicos são uma manifestação, uma particularização do fluido cósmico universal, o próprio fluido vital também o é. E aqui Kardec, continuando no seu raciocínio sistemático, racional, como ele sempre foi, cientista como ele sempre foi, vem perguntando se o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Se ele está em algum dos seres, sejam eles minerais, vegetais, animais ou hominais. E a resposta é não. Ele reside, o princípio não reside em nenhum dos corpos. Ele reside no fluido cósmico universal, também conhecido como fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O princípio vital é o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria. Maravilhoso esse entendimento, essa concepção, essa percepção que podemos ter do processo de criação dos seres. Matéria e espírito são dois princípios. A matéria, por si só, não possui vida, ainda que tenha dentro dela, dentro dos átomos, algum movimento, mas não é propriamente a vida. O espírito, o princípio espiritual, não possui corpos. Não tem uma expressão material. O espírito puro não tem uma expressão material. Como compreender então a vida, os corpos, o eu, nessa tarefa nossa de compreender o fora como o dentro? Já os próprios corpos que nós possuímos
já vão falar desse princípio vital como o elo entre espírito e matéria. Porque é claro que a matéria não possui a inteligência, mesmo no cérebro, onde muitos de nós, onde muito da ciência pensa estar a inteligência, não está. O cérebro é apenas veículo da inteligência. É claro que quando danificam algumas regiões do cérebro, a inteligência não se manifesta. Mas não é porque ali, nas células cerebrais, está contida, retida a inteligência. E sim porque a inteligência que existe fica sem meio de expressão. Mas então a inteligência existe aonde? Já haviam apresentado os espíritos para Kardec o espírito como o princípio inteligente do universo. Deus como o princípio inteligente maior e o espírito como o princípio inteligente do universo. Portanto, a inteligência é uma propriedade do espírito, mas é claro que essa inteligência, para se expressar, para se manifestar no mundo material, precisa também da matéria. Como um mergulhador, para habitar, para se locomover, para atuar no fundo do mar, precisa do escafandro, da roupa de mergulho, dos equipamentos. Ou como o viajante do espaço, o astronauta, também precisa do traje espacial e dos equipamentos para poder se movimentar e atuar no espaço sideral. Não é? Então, repisando, o princípio vital é o intermediário, é o elo entre espírito e a matéria. Depois a questão 66. O princípio vital, diz Kardec, é o mesmo para todos os seres orgânicos. Sim, mas sofre modificações de acordo com as espécies. Então, todos os seres orgânicos, expressões de vida como são, possuem rudimentos do espírito, do princípio espiritual, corpos materiais, e a animar esses corpos, o princípio vital. No caso do ser humano, temos o corpo físico, o duplo etéreo, que é feito de princípio vital, e o espírito, além de diversos outros corpos, dos quais o corpo espiritual seria uma espécie de resumo, uma espécie de síntese, que pode sim ser desmembrada no estudo, na reflexão sobre o quem sou eu. É um convite que a reflexão espiritual faz a todos nós. Mas, simplificando, temos o corpo físico, o duplo etéreo e o corpo espiritual. O corpo espiritual representando o espírito, o corpo físico representando a matéria e o duplo etéreo fazendo essa ligação, esse elo de ligação entre espírito e matéria. Então, os espíritos falam a Kardec que o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, mas que sofre modificações de acordo com as espécies. O princípio vital dá aos seres orgânicos o movimento e a atividade, distinguindo-os assim da matéria inerte, pois o movimento da matéria
não é a vida. Existe um movimento na matéria chamada de inerte, mas é um movimento atômico, dentro dos átomos. Os elétrons lá se movimentam, mas não é propriamente uma vida. Não está ele num processo de trocas com o ambiente, num processo de autorreprodução, como acontece no mundo vegetal e animal. Não é? A matéria recebe esse movimento, mas não o produz. Claro, todos nós transportamos, mexemos, atuamos sobre a matéria. A matéria recebe esse movimento, mas não o produz. Ela por si só não gera movimento, não é? Questão 67 diz assim: a vitalidade é um atributo permanente do princípio vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Então vejam a pergunta. A vitalidade é um atributo permanente do princípio vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento, no contato com os órgãos? A vitalidade, dizem os espíritos, em resposta a Kardec, apenas se desenvolve com o corpo. Só há vida no contato do espírito com o corpo através do princípio vital. Já dissemos que o princípio vital sem a matéria não é a vida. É necessário a união do princípio vital com a matéria para produzir a vida. Vejam quantas nuances, quantos desafios para estudos próximos de uma ciência não dogmática, de uma ciência que se abrir às revelações espirituais como parâmetros, como dicas de conhecimento, de evolução, de descobertas, não é? E a questão 67A, Kardec diz assim, desculpe, podemos dizer que a vitalidade se encontra em estado latente quando o princípio vital não está unido ao corpo? Então existe um princípio vital ligado ao fluido cósmico universal, mas que não é vida enquanto não se liga à matéria na constituição do corpo. Kardec pergunta se podemos dizer que a vitalidade se encontra em estado latente, potencial, quando o princípio vital não está unido ao corpo? E a resposta é sim, é isso mesmo. E Kardec faz um comentário. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que é estimulado pela atividade íntima ou princípio vital que existe nesses próprios órgãos. Muito mais complexo que um relógio, o princípio vital seria a mola ou a bateria dos relógios. Mas a comparação é muito imperfeita porque cada órgão por si possui uma certa quantidade de princípio vital. Por isso é possível, por algum tempo, inclusive tirar órgãos do corpo nos transplantes e conectá-los a outros corpos, num fabuloso progresso da ciência. E continua o comentário de Kardec. O princípio vital é a força que move os corpos orgânicos. Ali está a vida.
é a fonte da vida nos corpos e na matéria. Ao mesmo tempo que o princípio vital estimula os órgãos, a ação destes, por sua vez, estimula e desenvolve a atividade do princípio vital. Vida gera vida. Assim como o atrito produz o calor. Uma comparação preciosa, precisa, que Kardec faz ao apontar que, assim como um corpo precisa que uma força haja sobre ele para ele se agitar, ele se agitando produz força na forma de calor. Corpos agindo sobre corpos, seres agindo sobre seres. Do que nós podemos tirar também lições fabulosas. Nós que confundimos felicidade com paralisia, planejando sermos felizes na aposentadoria, que pela palavra quer dizer ficar recluso nos seus aposentos, confundindo felicidade como na expressão italiana o dolce far niente, que seria a doçura de não fazer nada, confundindo a felicidade com a paralisia como na própria concepção do paraíso, onde ficaríamos sentados em nuvens por toda a eternidade ouvindo anjos tocar suas harpas. Temos confundido a paralisia com a alegria de viver. Quando na verdade a paralisia sequer é vida, paralisia é morte, paralisia é doença. Tudo que está parado é doença, tudo que está em movimento é vida. Claro que a vida pode ser bem vivida ou mal vivida, claro que podemos fazer um movimento para o bem ou para o mal, para a luz ou para a sombra. Mas é vida, movimento é vida. Por isso, a importância do serviço, como disse Jesus. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser evoluir, quem quiser entrar no reino dos céus, seja como aquele que serve. Ser útil, trabalhar, servir, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esse é o segredo da vida. Essa é a razão, essa é a expressão da vida, que nós devemos buscar a todo momento. Através da profissão e do trabalho remunerado, sim. Mas também através do trabalho voluntário, também através da arte, através do esporte. Todas as expressões, todas as manifestações, todas as construções, todo ser útil. Uma concepção ampla e profunda, generosa de utilidade. Tudo que for útil, tudo que for movimento, tudo que for serviço é vida. E o nosso ideal de felicidade deve ser exatamente a alegria de ser útil, a alegria de servir, a alegria de colaborar, de favorecer que algo de bom aconteça. Essa nova felicidade precisa ser colocada na direção das nossas vidas, em substituição, em supressão, em superação daquela felicidade paralisada, paralisante, doentia, ociosa. Pense nisso, minha amiga, meu amigo, e deixe dirigir a sua vida pelo movimento, pela alegria de ser útil e pelo serviço. Que toda a humanidade, já trabalhando agora na prestação de serviço, no transbordamento da luz que produzimos aqui,
que toda a humanidade se dirija, se oriente pela alegria de ser útil. Todos os dias precisamos buscar, como escoteiros do amor, 2 boas ações, 3, 4, 5. A alegria de ser útil. Que essa alegria nos felicite, nos contagie, dê um sentido para as nossas vidas. Fazer o bem faz bem. E o que você faz bem para os outros. É o lema do trabalho voluntário. Mobilize, multiplique os seus talentos, desenterre seus recursos e as suas capacidades. Movimente, multiplique-se e expanda-se na alegria de servir, na alegria de ser útil. Um grande abraço, prazer aprendermos juntos e agora saudar os amigos, nossos colegas de classe, Gugu Souza, que nos felicita, nos gratifica, gratidão por todos nós, de todos nós, aos amigos espirituais que nos intuem, que nos motivam, que trazem a nossa curiosidade, a nossa vontade de ser e viver para esse espaço, para trabalharmos e vivermos com cada vez mais coragem e discernimento. Muito legal, Gugu. Simone Magalhães, muito legal estarmos juntos também, Simone. Gugu acrescenta também que nunca em momento algum percamos a fé, o amor e a alegria de viver. Não importa a situação que estivermos passando. Maravilhoso, Gugu. Muito bom, minhas amigas, meus amigos, que essa disposição para a luz, para a boa vontade, para o trabalho e para o servir, esteja sempre contagiando conosco. Muito boa noite, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore, Sayonara Angélica, minha grande amiga. Muito bom estar com vocês. E eu estimulo vocês a compartilhar, a multiplicar, a transbordar a nossa alegria. A alegria de viver, a alegria de ter discernimento, de ter coragem, a alegria de ser úteis. Todos os dias, pratiquemos, vivamos nessa alegria. Paz e bem para todos vocês. Até amanhã.